Bom proveito, mas eu vou continuar como voz isolada, falando o que falo, dando o meu testemunho, porque eu entendo que uma sociedade dessa não tem condições de sobreviver. O que vocês estão esperando? Que nós cheguemos a 800, 500 mil mortes por ano? É a minha pergunta. Eu agradeço e peço desculpa por todos pela minha franqueza, não poderia ser diferente. Estou à disposição na minha associação ou onde alguém precisar. Eu só quero dizer a todos que eu desejo aos ouvintes dessa minha palestra, minha modesta fala, que os senhores sejam muito felizes, que os senhores sejam agraciados por Deus pela saúde, que os senhores tenham um bom final de ano e as suas famílias gozem dos mesmos benefícios de quem nos ilumina. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Coronel Flammarion, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da presidência do Dr. Marcos da Costa, nós agradecemos a presença do senhor, agradecemos a sua franqueza, que é disso que nós precisamos no debate da segurança pública. Chega de idiosincrasia, chega de promessas miraculosas, o que nós precisamos é arrostar o problema, olhar para frente e trabalhar sério. Vou tomar a liberdade, Coronel Flammarion, de mais vezes me socorrer de Vossa Excelência, porque o trabalho é grande, o combate é grande, e a gente ainda não completou a carreira. A carreira ainda há de ser completada. Eu vou pedir que o doutor Sérgio Manuel de Castro, diretor jurídico do SINDI-PRF, possa fazer suas considerações sobre esse sistema de segurança pela visão aí da Polícia Rodoviária Federal, porque, com certeza, é um ramo de policiamento especializado, se assim o senhor me permite, mas se eu errei, me ilumine por obséquio, a nós todos aqui, para que nós possamos verificar qual a posição, qual a perspicácia do policial, do patrulheiro rodoviário nesse grande sistema de segurança. Doutor Sérgio Manuel de Castro, palavra com o senhor, fique à vontade na Casa da Advocacia, que também é do senhor. Eu vou procurar ser bem breve e agradeço o convite aqui do doutor Evandro Capano, do doutor Fernando, né, que atualmente o escritório deles patrocina o nosso sindicato, e nos convidaram para falar sobre a carreira única, né, como elemento de melhoria da segurança pública. Inicialmente, eu queria... Muitos aí talvez possam não conhecer bem a Polícia Rodoviária Federal. Então, eu quero rapidamente falar um pouquinho dela. Uma polícia que foi criada em 1928, chamada de Polícia das Estradas. Posteriormente, em 1965, com a criação do DNR, essa polícia passou a fazer parte do DNR, né? Os policiais, à época chamados patrulheiros rodoviários, eram subordinados diretamente a engenheiros, né, os engenheiros rodoviários do extinto órgão de Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. E com a Constituição de 88, a Polícia Rodoviária Federal ela saiu do Ministério dos Transportes, DNR, e passou a integrar a estrutura organizacional do Ministério da Justiça. Hoje nós estamos, juntamente com a Polícia Federal, subordinados ao Ministério da Justiça, com um departamento sediado em Brasília e 27 superintendências distribuídas nas unidades federativas, tal qual a Polícia Federal. Algumas não possuem núcleos menores, mas não vamos aprofundar agora. E a Polícia Rodoviária Federal, a partir de 88, Constituição 90, de fato, ela passou a fazer parte do Ministério da Justiça. Dali para frente, saiu o nosso plano de carreira.
Só que somente em 98. 98 surge o plano de carreira da Polícia Rodoviária Federal. Esse plano já sofreu, de 98 até hoje, já sofreu mudanças. Aliás, o nosso presidente do sindicato, juntamente com os outros presidentes de sindicato dos demais estados, estão em Brasília hoje. Aliás, ele já vem fazendo isso há questão de 2 meses, trabalhando sobre a reestruturação da polícia, reestruturação e valorização da Polícia Rodoviária Federal. Eu só queria fazer uma parte aqui, concordando com o que o doutor Fernando falou, a valorização do policial, tal qual a mudança no ciclo, é de suma importância. A Polícia Rodoviária Federal hoje ela vem mostrando números muito bons em tudo, no combate à criminalidade, no geral, apreensão de drogas, etc., tudo. Por quê? Porque nós passamos a ser valorizados. E estamos buscando uma maior valorização. Só para que vocês tenham ideia, eu passei pela gloriosa Polícia Militar, coronel, como o senhor também, doutor. E depois, num concurso, aprovado em concurso, fui para a Polícia Rodoviária Federal. Quando nós chegamos lá, nós trabalhávamos com viaturas de 20 anos atrás. Uma viatura que você pegava e a viatura tinha 20 anos de uso. Não tinha uniforme, não tinha equipa. E eu não estou falando de um passado tão longínquo. Eu estou falando de 1993. Perfeito? Era esse o quadro da polícia. Uma polícia que estava ali ainda, saiu do Ministério dos Transportes, chegou no Ministério da Justiça, e agora de quem é esse filho, o que vai fazer com isso? E nós começamos a brigar. Para quê? Para a valorização desse policial. Resultado, plano de carreira em 98. Plano de carreira em 98. Como eu disse, já sofreu mudanças, mas hoje nós temos 4 classes na Polícia Rodoviária Federal. Ingresso único. Todos entram como policial rodoviário federal, 3ª classe. Cumpridas as etapas e o intertício e o tempo, ele então é promovido, a promoção ela se dá na classe, né? A progressão horizontalmente e a promoção verticalmente. Cumprido todos os requisitos, ele é promovido, então, a policial rodoviário federal de 2ª classe. Cumprido todo o ritual, ele vai à 1ª classe e depois a última classe, que é a que eu me enquadro hoje, que é a classe especial. Eu ainda estou na ativa. Eu tenho 29 anos e 8 meses de serviço. Devo me aposentar em breve, inclusive. E aí vou ter mais tempo, doutor, para lutar pela categoria da Polícia Rodoviária Federal. O que acontece com a carreira única, no nosso ponto de vista? Ela é muito boa. Ela é muito boa. O nosso ingresso hoje é com um nível superior, a carreira é de nível superior hoje, não era, mudou em 2008, 2012, perdão, também é bem recente. O nosso policial entra, como eu falei, na categoria inicial, todos eles, todos. Após cumprir, eles assumem as funções. Talvez alguns de vocês já devam ter escutado dizer inspetor de Polícia Rodoviária Federal. Ele é o inspetor. No plano de carreira, não mais existe. Existiu. Então, tradicionalmente, todos que assumem funções de comando, de chefia, né, eles têm a prerrogativa de serem chamados de inspetores, mas isso é em razão da história da Polícia Rodoviária Federal. Porque, como eu disse, é 3ª, 2ª, 1ª e especial. Essa é
é a evolução dentro do nosso quadro. O que pode acontecer com essa carreira única? No nosso ponto de vista, ela é muito boa no momento em que você vai brigar pelos direitos da polícia. Você não tem, não sei se posso ou devo chamar de castas, mas você não tem divisão na instituição. Todos buscam a mesma coisa. E talvez tenha sido por isso que nós crescemos, em tão pouco tempo. Se vocês o inicial, coronel, do policial rodoviário federal hoje é R$ 6.700. E não está bom. Não está bom. Nós estamos brigando lá. Infelizmente, o momento, né, que nós vivemos aí no cenário político e econômico não está bom. Não tivemos aumento ainda também esse ano, mas a briga está lá. E alguma coisa há de acontecer. Nesse aspecto é muito bom a carreira única. Todos brigam pelos mesmos interesses. Não existe divisão. Como eu disse, nessa jornada agora que está sendo desenvolvida em Brasília para a reestruturação e valorização da PRF, a questão de 20 dias, nós tínhamos todos os líderes, né, todos os presidentes de sindicato e o nosso presidente da Federação Nacional, lá em Brasília, com os superintendentes e com todos os policiais, a diretora, nós temos uma diretora que é a chefe maior do órgão, né, todos brigando, todos em sessão plenária, na Câmara, brigando conjuntamente pela valorização da categoria. Então, esse é o aspecto que eu comento com o Fernando, que é extremamente positivo. Só que tem um detalhe. A carreira única, os critérios de ascensão, eles devem ser extremamente bem definidos. Essa é a nossa opinião. Por quê? Porque senão você pode gerar uma fragilidade na hierarquia funcional. Nós passamos hoje, isso de 2012 para cá, nós passamos hoje uma situação em que, no momento que você no momento em que você está apto a assumir uma determinada função, e se você recusar, se você abdicar, se você não quiser essa função, o nosso plano de carreiras, ele admite que um novato, entre aspas, né, uma pessoa com muito menos experiência, assuma aquela determinada função. E isso, eu tenho certeza, eu garanto para vocês que não é saudável. Isso não é saudável. E por que pode acontecer isso? Esse é que é o detalhe, é isso que eu estou falando, são esses critérios que têm que ser revistos. Porque aquele que chega a determinada classe e o plano de carreira ele traz as atribuições devidamente divididas para cada classe, ele pode recusar. Ele pode recusar e o faz por quê? Porque a diferença salarial para ele assumir uma função, não a da classe. Você tem um aumento na sua remuneração quando você assume funções também. Mas essa diferença é muito pequena, gente. É quase ínfima. E aí, naturalmente, o ser humano ele não vai querer assumir uma responsabilidade muito maior para ganhar a mesma coisa. E aí ele declina de assumir aquela função. E como está previsto nesse nosso plano de carreiras, que ela vem com uma palavrinha que é terrível, preferencialmente. Né? A função preferencialmente deve ser assumida por quem estiver
classe, tal, tal. Esse preferencialmente abre para que o novinho, claro, o antigo não quer, aquele que tem experiência, aquele que já passou por tudo ali, já viu, conhece a instituição, não quer. Aí, aquele novo que talvez até deslumbrado, né? Até deslumbrado ele está indo, eu vou ser chefe. E vai. Então, essa é a parte ruim da carreira única. Repito, na nossa visão. Regras têm que ser extremamente bem definidas. A valorização na assunção da função tem que ser bem valorizada, sob pena de acontecer isso que eu acabo de dizer. Aquele menos experiente assumir, e aí o que começou a acontecer, que nós começamos a perceber? A gente vinha avançando, essa regra é nova, né? Eles não assumiam. Você começa a avançar e começa a, como a gente brinca, patinar. Um passo para frente, 2 para trás. E aí agora nós estamos aí um pouco que estagnados. Crescemos rapidamente, com esforço, com trabalho, com conquistas junto aos parlamentares em Brasília. E aí agora estamos parados. E é por isso que nós estamos lá brigando novamente pela reestruturação e valorização da carreira. Com relação, eu não vou me alongar, eu gostaria até de falar alguma coisa sobre o ciclo, né? Único de polícia. Realmente, doutor, coronel, eu concordo plenamente que nós temos problemas. Quando o MPF e o MPE começa a a solicitar apoio da Polícia Rodoviária Federal para implementar ações dentro da cidade, alguma coisa está mal, doutor. Alguma coisa não vai bem. Não é isso? Quando você vai lá na delegacia de polícia, eu me lembro isso, gente, há 30 anos que eu percebo que esse formato de